E nós estamos aqui com dois terapeutas da consciência, nessa fase de ampliação de nossas consciências, o Francisco Diniz e a Adriana Rosa, que vai conversar conosco aqui sobre os trabalhos que eles realizam e as experiências pessoais que eles têm nesse campo da ampliação de nossa consciência, a época que nós precisamos estar atentos nessa mudança interdimensional que estamos vivendo, da terceira para a quinta dimensão. E muitas pessoas não entendem muito o que seja isso, e é por isso que nós vamos conversar. Na verdade, nós vivemos em campos interdimensionais e só ficamos tomando conta do que acontece na terceira dimensão, que é bem limitada quando a gente começa a abrir o campo da nossa percepção. Francisco, muito interessante, a gente estava conversando um pouquinho aqui, você falou que faz um trabalho de terapia de vidas passadas e futuras. Isso é muito interessante, até porque em relação ao conceito do tempo, eu não sei se eu estou certo ou não, mas só vou colocar assim, parece que tudo acontece simultaneamente, é isso mesmo? Não tem passado, presente e futuro, tudo é junto. Boa noite, José. Exatamente. A nossa percepção não dá para a gente ter essa noção, né? Porque a gente está na terceira dimensão ainda, somos corpos materiais, né? Mas as linhas de tempo, né, elas acontecem ao mesmo tempo, na verdade. A linha de tempo acontece ao mesmo tempo, é uma redundância. Mas o passado, o presente e o futuro estão atuando juntos. É meio complexo, mas não é tão difícil de entender. Até por isso é fácil de acessar. Então, com isso, o futuro muda o passado? Na verdade, não assim o futuro muda o passado. Dá para mudar tanto o passado que vai mudar o futuro. Eu acho que é um pouquinho ao contrário. Tá? Dá para fazer isso. E você mudando uma linha temporal no passado, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa lá em 1800 está andando num caminho e quando ele fez a curva lá, depois de uma montanha, ele foi atacado. A gente pode sair em projeção astral, voltar lá em 1200. Houve uma série, eu não sei se você assistiu na Netflix, não gosto de citar séries Sim. assim, porque as séries acabam prendendo as pessoas em conceitos. O Dark, você assistiu, sim, né? E tratava bem essa questão de você retornar ao passado, né? E vendo uma coisa interferir na outra. O filme, didaticamente, ele é correto ou o que você percebe que ali não está tão adequado? Algumas coisas não estavam muito como a gente percebe, como a gente vê atualmente nas sessões, né? Mas esse fascínio, você vê que a série fez bastante sucesso. Porque é muito legal você saber que pode mudar as coisas. E que um futuro, mesmo as linhas de futuro que existem, né? Você, por exemplo, dá para acessar uma vida futura, dá para acessar o que vai acontecer, como estará o Brasil lá em 2500, como estará o mundo. Dá para acessar linhas de futuro. Então, você vai trabalhando para que essas linhas cheguem. Por exemplo, se eu acessar uma linha de futuro sua e vejo assim, olha, José Renato, parece que, sei lá, 2040 te vejo na França. Ou você vai ver, na verdade, na sessão. Eu vejo o que você vê um pouco e sinto. E você, não tenho ninguém que conhece na França e tal. E volta, né? Esse cara é maluco. De repente, você vê que, sei lá, um primo seu se mudou para a França. Então a coisa começa. E eu vou até ajudar nesse exemplo com a pessoa aqui do lado. Que aconteceu essa mudança dela de Resende, que ela vai contar depois, de Curitiba, né? Para o litoral onde ela mora hoje. Foi uma sessão comigo. Vocês se encontraram há 2 anos, eu estava ouvindo uma live que vocês fizeram, né? E hoje os encontros já não são tão casuais como a gente imagina, né? Porque realmente nessa fase nós estamos precisando ou realizar trabalhos juntos ou acertar os ponteiros do passado. É isso mesmo, nós estamos aí, muitos de nós, tendo uma última oportunidade de encarnação nesse planeta? Sim. A gente está chegando no final de ciclo do planeta Terra também, né?
Então está culminando, a Terra vai mudar de dimensão e nós estamos tendo essa oportunidade de, vamos dizer assim, de pegar carona com a Terra, não só mudar de dimensão, como acessar uma expansão de consciência maior. E realmente muita gente está nas suas últimas encarnações. Por quê? Porque a Terra não vai mais comportar esse tipo de, vamos dizer assim, comportamento, não vai, esse tipo de energia. A terceira dimensão não vai ficar aqui. Você falou no início, a gente está indo para a quinta. Então a pessoa que não tem nada, não está com frequência, não está nada ligado na quinta dimensão, só pensa em coisas relativas à matéria, ao dinheiro, não quer ajudar nada, não quer compartilhar, não descarta a vida espiritual, na verdade, né? Descarta, né? Descarta. Desacredita. Acha Sim, que não é uma faz realidade. desdém, isso aqui é viagem, é fuga. Essa pessoa não vai poder ficar mais aqui, porque a Terra não vai comportar. Então é uma coisa assim, tudo... O universo é muito... Ele age sempre como uma engrenagem. Então, o planeta Terra está na hora de mudar e a população do planeta Terra vai ser diferente. A gente vê pelas crianças também, né, que estão chegando aí, que são muito diferentes. Muito diferentes, bem mais ativas, bem mais... Eu sempre falo, José, e a Adriana concorda também, o nosso trabalho eu acho que é muito, muito para as crianças. Que é uma coisa muito, você vê que é para frente, né, para daqui a 5, 10, 15 anos. Porque a gente vê a criançada nova que chega aí, elas são incríveis, elas têm poderes assim de, sabe, elas conversam mais com os animais, com a natureza, eles são diferentes, eles fazem desenhos, você pega a criança assim, faz um desenho, você vê que muitos estão desenhando ETs, desenhando naves, e alguns com 5, 6 anos falam, eu vim daqui, pai, desenho um planeta, uma estrela, e são os seres estelares, também a gente fala, né? Mas independentemente de rótulo, a gente vê por isso, eu acho que as crianças são a maior prova de que tem algo acontecendo, por mais que você fale, não acredito em espiritualidade, não acredito em nada, mas tem algo acontecendo, está mudando a consciência geral, o nível de consciência do planeta Terra. E eu vou aproveitar esse gancho que você deu aí do encontro de vocês aí, depois da sua mudança, você falou que nasceu em Resende, que é do estado do Rio, depois se mudou para Curitiba e agora está em Caraguá. Por que foi essas mudanças todas aí, pelo jeito, num curto espaço de tempo, Adriana? Então, eu sou nascida na cidade de Resende, né? Comecei meu trabalho, inclusive, nas terapias, desde lá. Mas, por conta, assim, de familiares, nós nos mudamos para Curitiba, né? Fomos experimentar. Meu marido é aposentado. O meu trabalho, ele já estava pedindo como é que eu vou dizer assim? Eu já sentia no meu interior que eu precisava de uma mudança no meu trabalho. Eu tinha um trabalho estável, digamos assim, meu trabalho, eu era professora de yoga, eu já estava realmente há anos com o trabalho estabilizado, sabe? Tinha um trabalho bom, reconhecido, mas, sabe quando a gente sente, assim, que precisa de algo mais? Que você precisa avançar, né? Por mais que as pessoas falem, eu adoro o seu trabalho, não, tá ótimo e tal, mas a gente sente a necessidade desse avanço e era isso que eu sentia, né? Então, quando surgiu a possibilidade de morar em Curitiba, eu achei que seria uma ótima oportunidade de ir para um lugar diferente, pessoas diferentes, né? Só que o que eu não me imaginava era que o meu trabalho também ia ficar diferente, porque eu me mudei justamente no começo da pandemia. Foi justamente em março de 2020, eu com a minha mudança toda arrumada, que foi decretado o fecha tudo, né? Então, eu fui para Curitiba já assim, bom, o meu primeiro plano era montar um espaço holístico, começar a divulgar meu trabalho, dar as minhas aulas. Só que com a situação, né, como ficou, esse plano ele já ficou guardado, né? A gente não sabia até onde que ia aquela situação. Só que como a situação foi prolongando, eu aproveitei, então, o momento e fui estudar. Eu fui fazer mais cursos, né? E foi onde, assim como muita gente, eu fui migrando para o online.
Eu fui aprendendo, então, a fazer os cursos que antes eu fazia presenciais, fui aprendendo a fazer no online, né? Aí começaram as lives, né? E por que não, então, os atendimentos online? Eu já fazia atendimentos por vídeo de WhatsApp. Aí comecei a aprender a fazer no próprio computador com os aplicativos, né? E foi uma coisa assim, foi realmente... não parou mais. E como é que foi esse encontro com o Francisco? O encontro com o Francisco foi justamente numa live que eu assisti o Francisco e senti nele, assim, algo que eu precisava integrar o meu trabalho com ele. Porque eu reconheci que nesse tempo, né, de online que eu já estava, eu fui vendo que o meu trabalho, ele foi para uma condição muito intuitiva. Muito mais intuitiva do que eu já trabalhava, né? Porque mesmo quando eu era professora... Você chama de intuitivo, é uma faculdade mediúnica que você tem. Quando eu dava aula de yoga, eu fazia o meu plano de aula. Só que chegava na hora, começava a vir, sabe assim, umas intuições e saía totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado. Programado. No final da aula, uma aluna vinha e falava assim, nossa, Adriana, isso que você falou, parece que você estava falando para mim. Era tudo que eu precisava ouvir. E você atribui isso a mentores espirituais trabalhando com você? Ah, com certeza. Né? Com certeza. Você já vinha em alguma linha? Qual é a sua crença, a sua formação religiosa? Eu fui criada na Igreja Católica. Certo. Tá? Batizei, primeira comunhão, me casei, tudo na Igreja Católica. Só que, já nova ainda, com meus 20 e poucos anos, eu comecei a me deparar com aquelas coisas assim, mas por que isso? Mistério. E eu não me satisfazia com aquela resposta. Não é possível, não pode ser só mistério, eu quero saber mais. Foi onde começaram a chegar livros espíritas na minha mão. E aí eu comecei a ler os livros espíritas e aquilo começou também a me abrir mais. Falei, isso faz sentido. Aqui, a resposta daquilo que eu estava, da minha dúvida. Só que eu também não fiquei no espiritismo. Eu fui entendendo que eu não precisava de uma religião, eu não precisava de um rótulo. Porque eu achava interessante o próprio budismo, eu achava interessante outras linhas. Então, comecei a estudar a própria yoga, que leva a gente para os estudos. Né, a yoga, ela tem base em que cultura? Ela surge em que cultura? Na Índia. Na Índia Na mesmo. Índia. Os hindus, né, os budistas, todos seguem, tem outras religiões lá também que seguem esses preceitos da yoga. Mas e o encontro com o Francisco? Como foi? Vamos lá. Vendo o Francisco, né, na live, O que ele falou que chamou sua atenção? O trabalho dele. Trabalho dele, que também é intuitivo. Então, vamos lá. Como é que é esse trabalho, Francisco, que chamou a atenção da Adriana e a trouxe para perto? Foi até engraçado que ela me ligou e nessa época eu estava realmente muito atendimento. Eu desliguei o celular, né? Não tenho secretário, né? E eu estava de férias, eu liguei e tinha uma mensagem dela. Eu achei interessante, sei lá, chamou a atenção e falei com ela. E a gente começou a se dar muito bem e tal. E hoje a gente está aí, né? A gente entende por quê. Eu acho que o que chama atenção quando eu começo a falar sobre o nosso trabalho, né, que não eu até coloquei o nome, José Renato, que é assim, regressão terapêutica interdimensional. Mas as pessoas perguntam, então é aquilo, volta a vidas passadas. Não é só isso. Como eu falei, pode ir até para o futuro. Você pode ir para uma cidade no astral, que nem o filme lá, Nosso Lar. Sim. Pode ver um parente que já faleceu. Que são várias, por sinal. Nossa, né? Tem várias colônias espirituais. Porque o Nosso Lar ganhou o público por causa da divulgação que teve. Mas tem várias. Sim, só no Brasil eu acho que são 67, uma coisa assim, não sei. E além disso, o fato, eu acho, de pegar a parte dos seres estelares. É isso que chama mais atenção. Isso é muito importante hoje. Para essas pessoas que estão se abrindo para a quinta dimensão,
e que já é uma realidade, e até vocês estão trabalhando um pouco nesse campo, né? Porque o campo da intuição, o campo da mentoria, é a comunicação com esses seres que já estão em quinta e que falam através da nossa pineal, né? A gente não percebe, mas é aí que eles estão se comunicando conosco. Essa glândula ainda, pela medicina, pouco explorada, mas já milenar, né? Que isso já vem lá de época muito antiga. Então, essa pineal que chega para nós, como é que é a sua comunicação com esses seres? São seres galácticos que acompanham você? De todo tipo, seres Você galácticos. se identifica mais com que tipo de linhagem ou planeta em específico? Bom, eu sempre falo que a gente tem um passaporte cósmico. Sim, sim. Todos nós temos Sim. muitas, porque assim, vamos dizer, eu sempre falo isso, há 5.000 anos, vamos dizer, faço uma sessão, volta 5.000 anos atrás, a pessoa morava em Arcturus, era um arcturiano. Certo. E se voltar 1 milhão de anos, ele estava em Vega. E se voltar 10 milhões de anos, ele estava lá, sei lá, em Salvington, que é um outro universo que não Certo. tem matéria. Certo. Então nós temos um passaporte cósmico, na verdade. E todas essas linhagens, elas são manifestadas. Os nossos amigos, de onde a gente passou, eles estão sempre à nossa volta. E como você falou muito bem, a pineal e os chakras unidos, na verdade, eles fazem que a gente mesmo, nós, viremos um portal. A gente não vai para lá. E a nossa consciência não está completamente encarnada também. Exatamente, vários planos, várias dimensões, vários planos e vários planetas. Então, teoricamente, nós estamos numa comunicação constante com esses seres sem percebermos. Olha, mais fácil que você falou de filme aí, eu comparo com o Avatar. Certo. Nós temos que nem o Avatar. Tem um avatarzinho aqui, Francisco, um avatarzinho José, um avatarzinho. Certo. É um de várias. Pelo que eu sei que os seres falam, nós temos 49 fractais de vida, vidas paralelas. Certo. Não vidas passadas. Acontecendo simultaneamente com aqui, essa. mais isso, José Renato, mais 48. Nós influenciamos eles e eles nos influenciam. Porque já que está sendo concomitante. Eu acho que isso foi bem dito a frase. Então, é uma constante, muitas coisas que eles estão passando acabam nos afetando também. Perfeito. Isso pode oscilar o nosso humor, então. Um dia mais alegre, um dia mais triste. Completamente. Por isso que é interessante você estar sempre ligado com o seu interior. Porque quanto mais próximo da chama trina, mais próximo do seu Cristo interno, é mais difícil você sair, né? Vamos dizer assim, cair nessas armadilhas, nessas influências ou nessas energias. Tá? E o que você falou é muito importante. A chama trina, que é a principal fonte de conexão com essa dimensão. Eu estou falando a pineal porque nós temos um órgão ali. Exatamente. Já a chama trina, ela não é um órgão propriamente dito, né? Não. Você podia falar um pouquinho para nós da chama trina? São as 3 cores, né? São 3 tipos de fogo, por isso que é uma chama com 3 cores entrelaçadas. É o azul, o rosa e o amarelo. E a história da chama trina é tão maluca, mas eu vou falar aqui, né? Que quem colocou a chama trina, vamos dizer assim, funcionar no planeta Terra foi um ser de Vênus, que é Sanat Kumara, que é a entidade suprema de Vênus, que teve uma época que a Terra, se hoje a gente acha que a Terra está muito complicada, e os seres lá de cima decidiram jogar a Terra no Sol. Olha a coisa como que é. E Sanat Kumara veio de Vênus e abraçou o nosso planeta. Falou, não, eu não vou deixar. Eu vou ser o cara que vai controlar o planeta, trazer a luz para a Terra. Esse Sanat Kumara, ele já teve umas encarnações, a consciência Sanat Kumara já teve umas encarnações humanas? Não, creio que não. Ele veio só nessa época para cá e ele virou, como se diz assim, o Logos planetário até 1900, se eu não me engano, 1954. E depois passou para o Buda, Gautama Buda. Mas ele foi o responsável por nosso planeta não ser incinerado, vamos dizer assim, no Sol. E ele veio e trouxe mais seres com ele de Vênus e fez Me parece que havia um planeta muito parecido com a Terra chamado Maldek. Você chegou a ouvir falar disso? Sim, é outra coisa. Que foi explodido, inclusive. Exatamente. E são os pedacinhos de Maldek que ficam aí, se eu não me engano, é o pedaço do cinturão de Órion, né? É por ali. Maldek foi um dos planetas que explodiram, porque houve várias explosões de planetas. A coisa é mais profunda. Nós corremos esse risco de explodirem o nosso planeta? Não mais. Isso que eu ia falar, porque o Sanat Kumara trouxe para nós aqui, instituiu seres
grandeza altíssima e fez aqui a fraternidade branca, os 7 raios, os mestres, Moria, aí ele trouxe Rovena, né? Cada cor do arco-íris, as 7 principais cores, os 7 principais mestres, raios, isso. Né? Então ele fez isso e esses seres começaram a ajudar muito e além desses seres que são mestres, a gente fala mestres, mas são seres, né? Ascensionados, também nós temos hoje a Federação Galáctica, que de há um tempo para cá está cuidando de nós. Aí vem a parte legal, a parte boa, a parte é a federação, é a fraternidade e é tudo junto, sabe, José Renato? Às vezes você vai para uma nave, é muito maluco, mas vou falar, você vai para uma nave e vê um orixá andando do lado de um ET. E vê um arcanjo Miguel do lado de um outro ET, assim, de 3 metros de altura, todo peludo. Então eles falam, vocês é que igual separam. Aquele filme lá, tinha um filme que eram 2 agentes secretos, eles entram lá no laboratório. MIB. Perfeito. O MIB foi um preparo, teoricamente. Não, o MIB é uma outra coisa que existe. O Man in Black é uma teoria, se você procurar... Teoria não, existem pessoas que foram visitadas por homens de preto, aí é outra coisa. Pessoas que têm contatos... Nós temos os escuros. Exatamente. Os homens de preto são agentes que vão lá para pagar qualquer tipo de resquício. Quando alguém tem um contato, alguma coisa, não, isso não existe e tal, é outro assunto, mas é real. Nessa guerra com esses seres escuros, né? Claro que nós sabemos que a luz sempre prevalece, a consciência maior predomina. Exatamente. Mas, por enquanto, nós estamos levando um chicote. Sim e não. Eu penso, como eu falei antes, uma das coisas que a gente vê bem isso aí, que é promissor para nós, eu acho que são as crianças. Elas estão mostrando. Por que está vindo tanto ser maravilhoso? Porque o planeta vai mudar. Então, já é assim, não vai ficar, vamos dizer assim, essa psicosfera, como diz o Espiritismo, não vai ficar essa coisa, né, de prevalecimento do mal. Se você for ver na literatura do Chico Xavier, que lá de Nosso Lar para cá, o umbral era muito mais carregado. Esse umbral está todo encarnado. Encarnou muito, talvez até por essa chance que está sendo dada de você ascender com o planeta. Perfeito. Então o umbral já foi um pouco que esvaziado, não que ele não está vazio. Eu também acredito que não esteja vazio. Não está. Já ouvi falar, muita gente fala. Mas, teoricamente, essa humanidade que nós estamos vendo hoje, com esses conceitos bem invertidos, essa dificuldade de entendimento, tudo, que pressupõe um atraso até o humano, são esses seres? É uma pergunta. Entendi. Não, perfeito, é uma pergunta. Né? Não são só eles, como eu digo, porque aí se compara com o filme de novo, né? Matrix, lembra? É exatamente aquilo. A gente está vivendo dentro de uma Matrix criada por eles, mas você não precisa seguir a cartilha da Matrix. Mas essa Matrix já é antiga, muito antiga. Sim. Desde lá do homem de Neandertal, essa Matrix foi instalada antes até. Na verdade, aí tem... vamos lá, mais para outro assunto, mais profundo. Eles... 400, 380 mil anos, são civilizações que vieram para cá, né, e infelizmente quiseram, vamos fazer, esse planeta é meu, né, e fizeram esse tipo de pacto com outros seres também, e então ficou aquela coisa mais densa aqui. Uma das razões da vinda do Jesus, né, ou Sananda para cá. Não, peraí, não é bem assim. Então a coisa... Na verdade, a Terra está sendo muito disputada desde lá, 380, 400 mil anos até agora. Agora, o que se sabe por linhas temporais, o trabalho que eu faço, todo mundo está vendo, é isso que você disse. A luz vence. É um jogo de futebol que a gente sabe que a gente vai vencer. Não se sabe como que vai ser o final, se vai para pênalti, se vai, né? Não sei. Mas a luz vence. Então, a gente está vivendo toda essa influência do planeta, influência desses seres e influência também do nosso interior. Então, cabe a nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida, estar conectados. Quanto mais juntos com a espiritualidade, menor a chance de você ser influenciado por esses seres ou por outras coisas. Então, terráqueo mesmo da Terra, tão poucos aqui, ou não, quase não tem, porque nós somos uma mistura de raças aqui. Eu acredito que não tem ninguém da Terra só. Unicamente porque todo mundo Terra. Que a gente se consegue fazer qualquer outro hipnoterapeuta, trabalho de regressão, terapias de vida passada, deita a pessoa e volta e sempre tem uma origem, sabe? A Terra não é tão velha assim quanto a gente imagina, nós temos muito mais tempo que a Terra.
E a Terra tem 5 bilhões de anos, mais ou menos. O que eu ouvi, eu sempre falo, porque tudo que eu sei é os seres que falam comigo, né? E a gente está em torno de 13, 14 bilhões de anos de existência, mais ou menos, os seres que estão aqui, né? Mas, por exemplo, um mestre Jesus, assim, Elmore, esses caras estão com trilhões, 12, 13 trilhões, até explica um pouquinho, né, a diferença. Tá, mas assim, que da Terra mesmo, eu acho que ninguém é da Terra. Ninguém, mais ignorante, mais... Pessoa, não acredito em nada, ninguém é da Terra. Só e nas suas terapias, você trabalha, aí vai depender do que a pessoa te traz. Sim, tem um monte de... Você pode dar um exemplo aí de um que você achou bastante interessante? Um que sempre me chamou a atenção, que eu já contei em alguns lugares e as pessoas ficam muito assim, foi uma pessoa que me procurou, uma moça que ela teve aquela história da abdução. Né? Ela estava grávida, acho que nem um mês, assim, e ela passou mal à noite e tal, foi para o hospital, teve um sangramento, e falaram, você perdeu, né, a gravidez e tal. Aí passou uns anos, ela teve um sonho, ela era do interior do Rio de Janeiro, do interior, que na casa dela estava dormindo, acordada, assim, ela sentiu que não era meio sonho, as paredes começaram a mexer e tal, de repente ela estava numa plantação de milho, assim, parecia que ela... E veio um ser feminino, um ET assim parecido com um humano, né, mas com a testa mais prolongada, mais clara, e com um bebê no colo, uma criança. E chegou perto dela e falou mentalmente, essa criança aqui é aquele filho que você perdeu, aquela filha que você perdeu, e nós fizemos isso, a gente pegou, né, vamos dizer assim, a sua filha e está aqui, mas ela vai ser criada aqui, isso é uma coisa nossa, mas é só para você saber o que aconteceu. E ela foi se aproximar da criança e a criança repudiou ela. Resumo, essa mulher tinha assim, desespero de ver ET até nesses emojis de WhatsApp. Assim. Ela me procurou por isso. Tudo bem. Aí a gente foi fazer a sessão. Na sessão, por isso que eu nunca sei nem para onde a gente vai, José Renato. Entendi, Adriana, é muito legal. Na sessão dela, deu que ela... Eu voltei, porque eu falo assim também, né? Muitas vezes, sempre falo, volte a um momento feliz. Porque se você voltar, a maioria que trabalha com hipnose e tal... Vamos voltar ao passado e acessa, a pessoa volta geralmente perto dos minutos, segundos antes do desencarne, porque marcou muito. E eu sempre... Veio isso para mim, veio de intuição, volte ao momento feliz. E esse momento feliz dessa pessoa não foi nada feliz, ela era um mendigo de 27 anos, né, 2.000 anos atrás, mais ou menos, e estava assim muito triste, esfarrapado, falou, eu quero tirar minha vida. E se jogou no chão e começou a chorar. Nada a ver com ET, né? Aí chegou uma multidão, porque eu sinto que ela sente. Ela se jogou no chão, falei, meu Deus, eu pedi um momento feliz, deu tudo errado aqui. Um momento feliz e a pessoa quer se matar. E aí veio uma multidão chegando, mais uns 5, 6 mil pessoas. E no meio da multidão, chega a arrepiar, chegou aquele cara mais alto assim, era Jesus. E chegou perto dele e falou, não, você não vai deixar esse planeta hoje. Pegou ele pela mão, puxou, colocou ele aqui do lado, colocou a mão nele, eu senti aquela mão, ele tinha quase 1,90 m e poucos, e saiu andando com ele. E ele chorando, eu não mereço. Assim. E Jesus andando, não, somos todos iguais. E, tá. E foi assim, o que tem a ver com ET isso? Então, foi num caminho de ET e acabou vindo uma encarnação que Jesus salvou ele do suicídio, né? Hoje é uma moça aqui no Brasil. Tá. A segunda sessão, ela já estava muito mais tranquila e tal, ela adorou aquilo, foi um negócio marcante para nós e tal. A gente viu o espaço, logo que eu falei, fecha os olhos, tem uma régua, parecia uma régua gigante de quilômetros, uma plataforma. E ela chegou nessa plataforma, veio de novo aquele ser, aquela moça, que trouxe a criança, né? E falou assim, hoje eu tenho uma surpresa, agora você está preparada. E atrás dela veio uma menina de uns 18 anos, foi exatamente o tempo que ela tinha perdido aquela gravidez, 18 anos. E uma adolescente também, meio rostinho de ET assim, né, mas parecido com humano. E falou, mãe, eu tô aqui, eu trabalho aqui. E aí eles deram um abraço assim, e ela acabou. E aí ela falou, mãe, toda vez que você se concentrar à noite, você vem aqui, né, no astral, nessa plataforma, e a gente pode conversar. Então, foi tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Tá? E eu escolhi isso também. Aí tem outra coisa, né? Nos meus caminhos a gente escolhe. Então, foi muito legal, porque ela perdeu esse trauma até de desenho, da figura de ET, de alienígena,
Ela começou a estudar mais espiritualidade, se eu não me engano, até ela faz também viagem astral hoje. E ela sai à noite para encontrar essa filha dela. Então, é muito legal. As coisas acontecem, José Renato, e a Adriana está junto nesse processo, a gente não sabe o que vai acontecer. Você tem uma formação em hipnoterapia. Também. E dentro dessa técnica, você utiliza a hipnoterapia? Olha, eu sou habilitada em Theta Healing, eu sou habilitada em constelação familiar, e todas elas eu acabo trabalhando num campo que hoje eu chamo de campo quântico. Por isso que o meu trabalho, ele se assemelhava muito com o trabalho que eu vi que o Francisco, dessa primeira live que eu assisti com ele, ele falando do trabalho dele. Isso que me chamou a atenção. Mas, peraí, é parecido com o meu trabalho isso. O meu trabalho, eu estava entendendo ainda o que estava acontecendo no meu trabalho. Porque eu começava na técnica e sentia que o meu trabalho ia para um outro... eu deixava fluir. Então, eu sentia que o meu trabalho ia para uma outra situação, né? Eu canalizava muito e a pessoa tinha resultados. Então, peraí, a pessoa está tendo resultados. Está fazendo sentido. Eu vinha e falava uma coisa para a pessoa, aí eu falei, gente, mas como assim? Aí a pessoa, não, faz sentido. Aí eu comecei a acreditar. Né? Se a pessoa está falando, eu não sei nada da vida da pessoa, e a pessoa está falando que é realmente aquilo e faz sentido, então tá certo isso que eu estou ouvindo. Sim, sim. Aí eu comecei a me abrir mais para isso. Então, estar junto com o Francisco me ajudou, inclusive, a entender melhor esse meu trabalho. Ele ampliou a sua percepção. Nossa, deu um salto. Meu trabalho nesses últimos 2 anos que nós começamos a trabalhar juntos, o meu trabalho ele deu um salto enorme. Porque hoje em dia eu não tenho mais dúvida daquilo. Quer dizer, de vez em quando a gente ainda fica, né? Ai, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Né? Mas a gente passa para a pessoa e a pessoa dá esse retorno. Não, faz sentido. Né? Mas, assim, a gente vai confiando cada vez mais nos nossos mentores, a gente vai confiando cada vez mais, né, nos mestres, que vêm e aparecem nas nossas sessões, né, que nos orientam. Sonhos, né, muita coisa vem em sonhos. Então, é muito interessante que agora, nesse momento, quanto que nós, na verdade, somos nós que nos abrimos. Agora há pouco, né, você até fez uma pergunta para o Francisco, né? Na verdade, os mestres, os nossos mentores, eles sempre estiveram muito perto de nós, né? Só que nós que ainda na terceira dimensão, ainda muito presos, né, nos conceitos, preconceitos, nós não abríamos esse espaço. Então, somos o caminho não é deles para a gente, é da gente para eles. Quanto mais a gente se abre, mais a gente vai ouvir, então, sentir. Né? Na verdade, a gente sente, a gente não enxerga assim com os olhos da terceira dimensão. A gente sente, eu sinto que tem a forma X, eu sinto que tem a cor tal. Porque é bem essa coisa, parece que a Terra já foi dos mais fortes, dos mais inteligentes e vai ser dos de bom coração. Por isso essa coisa do eu sinto, que é essa chama trina que você está explicando para nós, né? Precisa despertar essa chama trina, essa que é a verdade. E dentro dessa chama trina abre esse campo que se chama de quântico. Exato. Que também é um campo magnético, que nós temos energia, só que não vemos, mas se entrelaçam. Sabe, José, só assim, uma coisa que eu lembrei agora, a Adriana vai lembrar. Nós começamos a atender juntos e de repente veio para nós assim, vocês têm que fazer um trabalho, um workshop. Mas isso foi, né, novembro. Então nós começamos a planejar para março. E a gente foi fazendo, fazer assim, fazer assado, fazer reunião, né, online. Aí veio, não, tem nada de março, antes. Então fevereiro, antes, janeiro, não, antes, dezembro, mas como dezembro? E saiu, né? Foi o primeiro lá em 10 dias, 15 dias a gente fez. Francisco, você falou que você participou uma primeira vez de um curso
e o que a pessoa falava você já sabia? Sim. Quando eu fui fazer o primeiro curso era da Rosa Cruz, lá em Brasília. Foi um parente meu que me levou. E ele explicando, tal. Você nem da Rosa Cruz era? Não, Você nada. Fui lá porque ele me levou isso. Ele me levou no curso. E eu nem sabia, porque ele falava, ó, um dia eu fazer regressão e tal. E eu, isso aí, né? Eu nem acreditava. E o cara começou a falar no curso, né? Os professores, eu falei, isso aqui eu sei. Vamos pra prática. E eu achei até que estava demorando muito. E eu, quando eu falava, fecha os olhos, né, a pessoa, pum, já ia. Falou, opa, tem alguma coisa aqui, realmente. E aí eles viram isso, né? Como eu brinquei, eles falaram assim, você tem outorga. O que, na verdade, hoje eu falo, eu não falava. Hoje eu tenho coragem de falar. Eu abro portais. Na verdade é essa. Eu consigo abrir portais e levar as pessoas, né? A minha equipe espiritual, mais a equipe da pessoa que a gente está atendendo. Eu faço que nem um trabalho de cocheiro, aquele que vai levando os cavalos, né? Na verdade, eles fazem tudo e eu estou assim, né? Mas eles precisam de você para exportar. Correto, eu sempre brinco que é um tubo de aquelas canetinhas, né? Essa canetinha mais simples aí. Nós somos aquele tubo da canetinha sem a tinta. Eles colocam a tinta e eles escrevem. Esse foi o melhor exemplo, que eu estava olhando uma caneta para tentar falar o exemplo e falava, nós somos um tubo de canetinha, tá? Caneta esferográfica. Então, é por aí. Eles fazem tudo. E agora, de novo, José Renato, a gente veio para nós, vocês têm que fazer trabalhos agora presenciais, andando. Ela mora em Caraguatatuba, eu moro em Porto Alegre. Nós não temos grandes produções. Como é que... E sabe que começou o convite, pim, pum, pim, pum. Chegou aqui, e você? A gente veio convidado, né? Vamos falar, né? Eu ganhei uma passagem de avião, falei, Adriana, eu ganhei uma passagem, então vamos fazer no dia para... Pronto. Ele está acontecendo. Sim, e aí já tem gente chamando de outras cidades, e a gente está assim, como a gente iria, por exemplo, né, para Goiânia? Não, já tem gente lá, porque nos assiste, eu tenho um auditório aqui, não sei o quê, no salão do prédio. É assim, quando a gente acredita, e tem uma frase que o que nos guia mais todos, que está guiando toda essa história aqui, é Arcanjo Miguel. Estava até falando antes da live lá para os nossos amigos aqui na técnica. Arcanjo você Miguel... falou dos trabalhos dos anjos também. Você podia, exatamente. já que você traz essa figura bastante emblemática e forte, sim. Você podia trazer isso para nós um pouco? Claro, Miguel, só falando para complementar, o Miguel, o Arcanjo Miguel, ou Micael, ou Micaelis, ou Micaleles, é o coordenador do nosso trabalho. E ele tem uma coisa assim muito Por isso militar. Você tem a outorga, então. É dele, provavelmente. Pode ser, realmente. Não sei se é verdade. A Adriana também está junto. Porque ele fala para nós, vão. A maior frase que ele sempre diz, que a gente escuta, como ela falou pela Pinel, assim, coloquem o pé. Você tem conexão com o Comando Esmeralda? Sim, o Comando Esmeralda é o comando do Raio Verde de Larion. Todos eles, né? Eu trabalho com Comando Ela Esmeralda. também. Trabalha? Arcanjo Rafael. Certo. Ele medita muita coisa, grande parte do que a gente traz nos nossos workshops, os últimos que a gente tem feito, e esse também, Arcanjo Rafael é que dita a maioria do trabalho, do conteúdo. Né? E uma coisa interessante também, se você me permite trazer aqui, a gente recebe recados nas sessões das outras pessoas. Tá? Para nós. Para nós. Sim, a pessoa em sessão. A pessoa em sessão vem para nós. Primeiro para nós, na verdade. Não, eles direcionam mesmo. Direcionam. Fala para o Francisco, isso. Tal. Fala para a Adriana, isso. A pessoa nunca viu, está lá numa sessão, né, um exemplo. Metatron é um outro poderosíssimo anjo, maior, mais perto de Deus, Metatron. Chega perto da pessoa e fala, tem aqui, eu estou vendo um ser assim, assado e tal, e eu vejo um pouco, ela vê também, ela escuta mais do que eu. Eu vejo um pouco, a gente sente igual, fala, é assim, assado, parece um robozão, tal, é Metatron. E a gente pergunte se é Metatron. A pessoa é Metatron? E ele confirma. Ele tem um recado para a Adriana, pipipi. Tem um recado para o Francisco. Sempre vem, assim, os recados durante a sessão com outras pessoas, daquelas pessoas que estão, né, lá em estado alfa, vem para nós. É incrível. E tudo dá certinho. Até eu não terminei. Sempre que a gente escuta, o maior recado é de Miguel. Põe o pé antes, depois nós colocaremos o chão. E isso é muito bonito, porque é o acreditar.
sem ver, né? É o contrário do São Tomé, né? Tem que ver para crer. Não, você tem que crer. Essa fase é assim mesmo. Isso. Fazer é ver para crer, não mais crer para ver, né? E acaba vendo, né? Porque você vai pôr o pé naquilo que não tem consistência. E outra que ele sempre me disse, que não foi numa sessão, né? O contrário do medo é a fé. E eu parei, é mesmo, né? Eu não tinha pensado. Se você tem fé, você não tem medo. Então vamos fazer um podcast, vamos fazer um workshop, sei lá, na Bahia. E vai sair, e está acontecendo. Não tenho dúvida disso. Né? Eu tenho, se vocês estão falando, eu estou aqui tentando entrar em conexão com tudo isso daí, né? E eu sei que é exatamente dessa forma que vocês estão falando, né? E porque esse campo que nós estamos falando é justamente desta dimensão que vocês já estão trabalhando e que precisam abrir portais para outras pessoas, inclusive nessa situação de resgate. Perfeito. Já que alguns não vão, tem chances de ficar na quinta também, mas não tem esse entendimento. Então, eu acho que a didática de vocês e o trabalho de vocês também é um trabalho de resgate de quem pode, deve e precisa ficar aqui na Terra, né? Eu imagino que seja isso. E nós estamos num trabalho de resgate planetário, sem dúvida nenhuma. Já vem se dando há alguns anos, algumas décadas se acentuou, mas isso vem. Eu me lembro que Chico Xavier, ele não falava de ET, porque há décadas atrás, se você falasse de ET, era tratado como doido e louco, né? Então, foi por isso que eu me tornei psiquiatra também, porque ninguém vai me chamar de louco, né? Ou vai dar um diagnóstico para mim, né? Se não tiver o entendimento e o conhecimento que eu tenho. Então, por isso que eu estou trazendo vocês aqui, estou deixando que vocês explanem desta forma que vocês precisam explanar. Trabalho elogiável, né? Muitos não estão preparados, se arriscam a fazer, quebram a cara, porque não tem, às vezes, a outorga necessária para fazer um tipo de trabalho desse. E quando você tem isso, aí realmente as coisas começam a se complementar, você vai ligando as peças do quebra-cabeça para você ver o conjunto. Então, eu estou muito feliz com essa presença de vocês e poder falar assim, de forma clara, porque a verdade é clara, ela não precisa convencer, né? Ela é o que é. A mentira é que precisa de outras falas para tentar convencer. A verdade é a verdade. Então vejo muita verdade no olho de vocês, vejo muita seriedade no seu trabalho, né? Acredito que isso foi combinado com você, para que vocês, no momento que você tivesse mais condições de dar esse passo, né? Porque quando a gente renasce, a gente tem uma dificuldade grande em abrir. Até você falou que ficou 20 anos sem enfiou a viola no saco. Que teoricamente esse trabalho já estava lá e você ficou como guardando. Foi que aconteceu? Eu tinha 46 anos, José Renato, e já morava em Porto Alegre há muito tempo, né? De repente eu sumi, sabe? Eu fui fazer um concurso, fiquei alguns meses estudando, parei de trabalhar, eu sempre trabalhei no comércio e tal. E voltei, né? Vou voltar. Pô, trabalho em comércio, sou um cara famoso no comércio, era Francisco de sempre fui bom vendedor, bom supervisor, bom gerente. Ninguém me chamava para nada. A internet mandava 20, 30 currículos. Minha esposa chegou e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, está virando um vagabundo, não é possível. Ninguém te chama nem para entrevista de emprego, sabe, dinâmica. Uma vez marcaram o número e falou, cheguei lá, não, a pessoa desistiu, a empresa não vai fazer. E eu comecei a entrar em o que está acontecendo, ninguém me via, nada. Eu sentei na cama e eu vi, que agora eu acho que é o que você falou, acho que era Miguel, falou assim, você não está fazendo o que se comprometeu a fazer. E eu sempre soube que era para ajudar as pessoas. Eu saí correndo, não tive dúvida. Saí correndo, não, é isso mesmo. Fui no centro espírita, estava fechado, era feriado. Voltei e deitei na cama. Cara, não é isso. Tem uma coisa que só você sabe fazer. Eu lembrei que há 20 anos atrás eu fazia regressão. Inclusive, comecei quando eu morava em Alto Paraíso de Goiás. Tudo começou lá, naquela cidade louca, que era do lado perto de Brasília. Falei, mas eu tinha 20 anos e hoje ninguém fala
Isso foi em 2015. Ninguém fala de regressão. O que estava no auge, até agora, é o registro acástico. E, olha, eu lembro que tinha uma professora de yoga, amiga minha, falou assim, não, vai falar regressão, você vai passar fome. Ninguém vai... E eu fui assim, tão desanimado, eu peguei a internet, o celular, assim, olhei, não sei por que caiu. Não sei por que. Olha, eu falando isso, até feio. Caiu um vídeo do Hélio Couto, eu não conhecia. Falei, caramba, tudo que esse cara fala é o que eu acredito. É o que é, né? É o que é. E eu peguei e fiz um grupo no WhatsApp. WhatsApp. Hélio Couto é ótimo, para quando a pessoa não sabe, falei, vai estudar Hélio Couto para você começar a entender o que é. Né? 2016. Ele é muito didático. Ele é aquele bem professor mesmo. Isso. Bem professor, né? Até a hora que está fazendo a hora. Eu peguei um grupo, fiz um grupo, José Renato, acho que você não sabe disso. Fiz um grupo no WhatsApp, assim, coloquei Expansão da Consciência Hélio Couto. E comecei a divulgar no Face, assim, em um mês tinha 100 pessoas. Falei, que isso? E eu falava, gente, eu também faço um trabalho assim de regressão. E o pessoal, o que é isso? Sabe como eu fazia? Eu ligava o telefone. Vou te ligar aí. Aí ligava a pessoa, alô, fecha os olhos. E eu fazia tipo uma amostra. Por telefone, só ligação de áudio, celular. Fecha os olhos, tal, não sei o que, imagina isso, aquilo, tal, vou te levar para uma praia. Tal. A pessoa voltava, nossa, o que é isso, cara? Como é que você consegue? Eu quero fazer. Aí a gente marcava a sessão. Foi assim. Eu comecei com um celularzinho, eu não tinha, eu nem tinha notebook, colocava o celular em cima de duas pilhas de livro assim, fonezinho, aquele fone mais simples de todo, e foi indo, de repente, alguém me viu da ufologia, e chamou para um canal, aí outro canal, não sei o quê. Eu fui parar no canal da Denise Noir, lá da Austrália, que é muito querida, e não sei. E deu um boom, e veio aí 17, 18, eu comecei a andar, mas também online, e larguei tudo que eu já tinha começado no emprego, comecei como esse negócio de ajudar os outros bateu muito, eu tenho que ajudar, eu fui fazer radiologia. Faltava 3 meses para acabar o curso de radiologia, eu larguei, porque eu saí à noite para fazer sessões, eu trabalhava de dia, né? E à noite ia fazer sessões. E aí eu reprovei radiologia em falta. O professor falou, cara, você reprovou. Mas minhas notas estão boas. Não, é falta. Falei, como? Você está fazendo muita falta de noite. Não, tá salvo. E aí eu peguei, larguei a radiologia, larguei o emprego em umas férias, falei, não volto mais. Meu chefe ficou louco. Falei, não quero voltar. E comecei a fazer. Já tem quanto tempo? Foi 16, 17. Aí deu... 8 anos já. E aí eu comecei em Porto Alegre, eu ia atender. E eu fui em centros holísticos, isso também foi muito legal. Eu chegava e batia assim, oi, eu sou terapeuta, faço regressão. Ah, que bom, tá precisando. Era assim. Aí eu fui no outro, batia, oi, sou terapeuta, faço regressão. Ah, tinha uma pessoa que fazia aqui, se mudou para os Estados Unidos. Ah, tinha uma moça que fazia, ela casou, não quer fazer mais. Eu consegui 6, 7 lugares em 12 dias. Não acredito, todos os lugares que eu bati quase, eu comecei a atender e tal. E foi passando o tempo, que nem a nossa amiga aqui, chegou o quê? Fique em casa. Falei, pronto. Eu faço uma sessão online por mês, ou 2, como é que eu vou sobreviver? De novo, fiquei quieto, pensando, entrei em contato, ouvi o nosso querido Arcanjo Miguel. Falei, você quer trabalho? Você quer atender bastante gente? Falei, sim, né? Então tá, vai ver só. E começou a aparecer os podcasts, na época as lives no YouTube, né? E aí eu dei um boom, que a Adriana me conheceu, fui parar em vários canais aí de bastante renome, e a coisa foi andando. E agora veio de novo essa onda. Não, já tá muita coisa no online, vocês têm que fazer presencial. Eu e a Adriana. De novo, né? Como? Ela mora em Caraguatatuba, eu moro em Porto Alegre. A gente está aqui em São Paulo. E a gente já tem convite aí para Belo Horizonte, outros lugares. E vai acontecer. A gente sabe. Não tenho dúvida. E uma coisa que foi falada para a gente desde o primeiro workshop, porque a gente já fez vários módulos, né? Mas uma coisa que foi falada para a gente é trabalhem com o beabá. Sim. Ou seja, vamos falar de chakras, vamos falar de energia. A gente não está falando de mecânica quântica, a gente não está falando daquelas coisas assim, o que hoje muita gente acaba levando nos canais, que só quem está estudando, só quem já está à frente é que entende, né? Então, foi falado para a gente, comece o beabá, a cartilha. Verdade. E uma coisa muito interessante que também foi nos mostrado um dia porque a gente sempre faz sessões nossas para orientações,
né? Então, o Francisco me leva, eu levo o Francisco, a gente tem amigos que a gente coloca junto para a gente receber as orientações. E foi nos mostrado que nos nossos workshops, né, nos nossos trabalhos, não são só os encarnados que estão assistindo. Já foi nos mostrado que isso seres... Forte, né? Eles falaram, nosso trabalho de vocês não é só para os encarnados. É por isso nunca se preocupar com a quantidade da plateia presente. Seja 1, 2, pode haver milhares recebendo a energia do trabalho. Né? Uhum. Até porque o trabalho está abrindo para outra dimensão e muitas vezes vocês já estão trabalhando lá também como canalizadores dessa energia. Né? É bem interessante isso. Né? Como vai se ampliando a nossa percepção das coisas e como vai relativizando a visão que a gente tem do mundo. Aí não dá mais, né? Aí a gente fica inadequado para esse mundo aí. Mas a gente seguindo a trajetória que tem que fazer, como vocês estão seguindo, estão cumprindo a proposta que fizeram no plano espiritual, né? Eu vi que você falou isso na live, inclusive, né? Sim. Cada um tem uma proposta antes de vir para cá. E precisa executar essa proposta que fez lá. Acho que o principal da vida da gente é fazer o que se propôs no plano espiritual. Porque aí vai ter cumprido o que tinha que cumprir. O duro é chegar no momento final, na morte da existência tridimensional, e ver que não fez o que precisava fazer, jogou a oportunidade e a chance fora. Né? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente. A grande maioria, talvez até. Né? Então, essa plateia, né, de desencarnados que foi nos mostrado, a explicação que nos trouxeram foi que pessoas, né, desencarnadas aqui da Terra, para ter assim uma ampliação da consciência também, né, no plano astral, para quando forem encarnar em outros orbes, né? Aliás, na verdade, foi nos mostrado assim, como se eles ainda tivessem mais uma chance, né? Olha, vocês vão ter aula, vão ter então uma prova, como se eles tivessem ainda mais. Olha, o Criador é maravilhoso no tanto de chances que nos dá. Isso é fato. Então é como se eles tivessem então mais uma chance de ainda poderem retornar na Terra 5D. A partir desse ensinamento, a partir dessa ampliação de consciência, mesmo já tendo desencarnado, né? Ou, se não tivessem a condição de vir aqui para a Terra 5D, para no próximo, né, na encarnação em outro orbe, ele já vai com uma consciência mais ampliada, podendo ter assim uma condição de vida melhor, né? Então, nossa, a gente ficou até muito emocionado no dia que nos foi mostrado isso. Eu atendo muito autista e já há tempos eu percebi que eles todos eles quase, eles têm um comportamento muito diferente, mas todos eles são muito verdadeiros, né? Todos autênticos, né? Que isso é uma qualidade que o ser humano devia ter, né? Ser autêntico. Sim, branco é branco, vermelho é vermelho e verde é verde. Não tem meia cor, né? Pode ter, até quando mistura, tudo bem. Mas então eu percebo. E você falando dessa forma que vários seres de outros planetas estão reencarnando aqui e seres assim, avatares que já têm um conhecimento maior, muitos estão vindo para a Terra pela primeira vez também. Então eles têm uma dificuldade de adaptação com esse nível que nós estamos aqui. Por isso que eles procuram um isolamento, eles têm as respostas curta e grossa, que eles não gostam de fazer o jogo da hipocrisia, não. Eu às vezes tenho que fazer laudo, porque na escola eles acabam sendo provocados, porque mesmo silenciosos, eles são pessoas de muita presença no ambiente, né? Então acabam chamando atenção. E claro que eles têm aqueles comportamentos ditos esquisitos para os outros, para a grande maioria, e que acabam sendo provocados e instigados
e acabam respondendo na altura que veio, né? Porque eles reagem, eles não provocam, né? Normalmente eles são provocados. Não são poucos os casos que eu tenho atendido no meu consultório. E é até bom esse programa, porque às vezes eu falo para a mãe assim, né? Mas ele não é daqui, ele é de outro planeta, né? E a mãe isso, olha assim. E eu vi, se eu não me engano, Divaldo Franco explicando sobre isso, né? Que os autistas, eles tem autistas que são seres aí que não tem mais matéria, os caras são assim nebulosas. Imagina, aí acorda no corpinho, que nem o nosso, mundo do dinheiro, da política, não sei. E eu tenho a impressão que eu não sei como isso vai se dar, né? Mas porque esses próximos anos que nós vamos viver são bastante enigmáticos, né? É uma nova surgindo e uma outra com os dias contados, então a gente nunca sabe, e as duas se mesclando junto, então fica assim. Aliás, nós estamos aqui justamente para dar conta do baque, porque a gente precisa de gente com esse conhecimento, com essa consciência, com essa seriedade para dar suporte nessa fase de transição, que também foi uma coisa do próprio plano espiritual, né? E uma vontade nossa também, que todos nós fomos voluntários porque quisemos, né? E agora não é porque uma corda está aí, né, esticando, que a gente vai desistir dela. Então, é muito bom conversar com esse conhecimento, com essa percepção, e o que você falou está muito correto. Eu acho que o beabá, devagarinho, falando do básico ali, dos chakras, porque nem isso a gente tem. Deveria ter tido, mas isso foi... Bom, o que se divulgou, o que se quis foi justamente prender o ser humano na terceira dimensão. E a tarefa é acordá-los para essas outras dimensões. Então o trabalho dos escuros, como a gente, foi muito bem feito, é bem feito, porque até às vezes você vê pessoas querendo despertar, ela dá 2 passos para frente e 5 para trás, porque ela é puxada pelos interesses da terceira dimensão, né? Que é o campo do desejo, o campo da matéria. Nem sempre fácil de você sobrepujar isso. E você tem percebido isso nos seus pacientes? Como tem sido isso? Como é que tem sido o resultado do trabalho de vocês? O que vocês têm sentido? O que é mais assim, incrível e o que nos dá mais orgulho, nos dá mais felicidade é exatamente o progresso, as pessoas que a gente começa a atender. Tem gente até que não acreditava em nada não, porque para chegar a nós, né? E hoje tem muitos que eu atendi que hoje são terapeutas. Tem muito mais terapias que eu. Então a percepção e as pessoas, vamos dizer assim, o carinho das pessoas, e eles indicam para outros e tal. E essa é a nossa grande felicidade, que nem a Adriana falou. Além desse dia que, né, foi muito forte a gente sentir e descobrir e ouvir que não é só para os encarnados, os que a gente atende, e a gente pode falar isso, né, Adriana? Nunca ninguém chegou e falou assim: olha, eu não gostei, o trabalho não foi bom, eu não senti. É sempre o contrário, né, José Renato? Então é uma coisa tão legal, o que dá... Por aí você vê o grau da energia, né? Se você não tiver uma energia exato boa, nós estamos falando dos arcanjos. Os arcanjos não pertencem a nenhuma religião. Não, nenhuma. São o seres reino angelical, livres, exatamente. Ascensionados e que vibram melhor. E eu descobri isso também, os arcanjos quase não tem, acho que não tem nenhuma religião que não fale de anjos, já percebeu? Interessante isso. Sim. É uma conotação outra, assim, por exemplo, quem é arcanjo? É só arcanjo Miguel, aí outro diz que é arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, aí já coloca... É uma coisinha assim, mas os anjos estão em todos, né? O pessoal do hebraico, na católica, os anjos estão em todos os cantos, quer dizer, é uma coisa muito maluca. E quando veio para mim, hoje a Adri faz também isso, eu estava fazendo uma sessão, falei, chame os anjos. Foi um ser que falou para mim, chame os anjos. Eu falei, como é que eu vou chamar os anjos? Quem sou eu? Então vem anjos, e veio os anjos. Então hoje eu chamo os anjos, sempre. Quando começo, vamos fechar os olhos. Anjos, em volta da pessoa. E a pessoa vê, sente,
ver cores, raio, aí eu começo nos raios. Mande raio branco, é paz. Raio verde, é cura. Então eu estou sempre chamando os anjos. É uma coisa muito maluca isso daí, porque eu era uma pessoa que também tinha essas limitações. Como é que eu vou chamar anjo? E hoje a gente chama Arcanjo Miguel. Antes ele vinha de vez em quando tinha uma situação de perigo que a gente não conseguia, eu, Adriana, né? Ele, e agora tá o Arcanjo Miguel, ele vinha. Agora começa a sessão, olha, eu vou chamar Arcanjo Miguel. E a pessoa se emociona, sente, porque ele vem mesmo. Ou vou chamar Metatron, vou chamar Melquisedeque. Por quê? Volta lá na nossa frase, né? Põe o pé. E a gente começou a acreditar que a gente podia. E eles falavam isso, mandavam, vocês podem. Façam, porque a gente está dando respaldo. Todo mundo espiritual, todo mundo invisível. Teve uma vez o reino interoceânico falou isso para mim. Um ser lá debaixo da água, lá de cidades, falou assim, fale mais dos mundos invisíveis. As pessoas precisam ouvir que existem mundos invisíveis embaixo das águas. Fale mais dos intraterrenos. E a gente fala de todo mundo. Então, a tua pergunta... Acho que a grande satisfação nossa é ver isso, o progresso das pessoas. E a maioria dos que a gente atende também vira amigo, né? Eu não tenho assim, a pessoa que eu atendi é o consulente, é o paciente. Não, eles viram amigos, é muito legal. Eles trazem... Igual para igual, né? Isso que é bonito. Por isso que não há uma arrogância no trabalho, né? É uma simplicidade, né? Isso é muito bonito. Exatamente. E assim, um senso de responsabilidade muito grande. Gigante. Tá? Porque você está realmente... você está entrando no campo da pessoa, no campo energético da pessoa, né? Claro, ali com a permissão dela, mas mesmo assim você está entrando naquele campo energético, né? E daquilo que a gente, entre aspas, ouve, né? Sente para passar para a pessoa, nem sempre é aquilo que ela gostaria de ouvir. Mas, como o Francisco falou, no final, ela entende que era realmente aquilo que ela precisava de direcionamento. Né? Porque as pessoas elas estão muito em busca de propósito. Porque por mais que ela esteja aqui ainda muito 3D, muito vivendo dia a dia, trabalho, casa, problema, falta de dinheiro, isso e aquilo, dentro a alma está gritando. As almas estão gritando, porque em alma a gente sabe que a gente tem essa chance aqui. Né? Estamos na última encarnação na Terra, né? 3D. Então, a alma sabe que ela precisa executar. Então, a alma grita. Então, a pessoa, quando não escuta esse chamado da alma, ela começa a acontecer várias coisas, como o próprio Francisco contou aqui da situação dele, né? E comigo também, de alguma forma. Mas, assim, a pessoa... dentro disso que ela busca de propósito, em sessão, a gente mostra realmente os recursos que ela carrega dentro dela. Porque todos nós viemos com o nosso plano de alma, mas nós não viemos assim ao léu de qualquer jeito. Nós viemos com todos os recursos necessários para a gente executar aquilo que nós nos propusemos. Nós viemos com todo um aparato, né? Então, as sessões, elas também ajudam as pessoas a entrarem em contato com esse poder que ela carrega dentro dela. E isso a gente está trazendo para os nossos workshops, né? E principalmente agora para o trabalho presencial, que a gente vai dar início, que são as práticas desse encontro com a gente está chamando Jornada da Consciência Crística. Porque é o Cristo interno, é esse poder interno. Nós somos fragmentos do Criador. Então, nós temos essa chama dentro de nós. Então, a gente precisa deixá-la aflorar. Então, o que eu preciso para ir de encontro e abrir espaço para essa verdade do meu ser, para essa verdade da minha alma? Porque aí sim eu vou viver o meu propósito. Às vezes a pessoa pensa que o propósito dela é salvar o planeta, né? O propósito dela é fazer grandes coisas. Isso é também um conceito da Matrix,
Uma ilusão, né? Uma ilusão. A proposta é salvar ela só, né? Exatamente. Sozinha. E a partir dela, e olha, bom, se a gente começa a falar das questões da Matrix, né, a gente passa a noite falando disso, mas o que acontece muitas vezes? A pessoa tem essa ilusão de que, o meu propósito, né, eu tenho que fazer grandes coisas, ou, se eu ficar no trabalho só comigo, eu estou sendo egoísta. E não é. O trabalho interno, né, que a gente fala tanto, autoconhecimento, quando eu me melhoro, eu vou ser melhor com o outro. Então, nunca vai ser um trabalho egoísta. Porque cada vez que eu descubro algo em mim e deixo essa chama, né, deixo ela aflorar, deixo a minha alma se expressar, eu vou ser melhor com o outro. Eu vou emitir mais energia, eu vou tocar muito mais pessoas. E esse toque nas outras pessoas pode também despertar essas outras pessoas para se melhorarem. Então, é uma rede. É uma rede que vai se ampliando, né? Mas isso entra também de ajudar as pessoas a saírem desses conceitos, mudar crenças, né? As tais das crenças limitantes. Então, isso também faz parte do trabalho. Você estava falando, não é um trabalho do ego, não é egoísta, não é no ego. É justamente aquietar o ego para que a gente possa ter uma percepção maior do que somos, sem o ego nos iludindo com as coisas que costuma nos iludir, que traz as outras coisas, traz orgulho, traz vaidade, Sim. Traz culpa, que aí com a culpa às vezes quer fazer grandes coisas, que é para compensar a culpa que carrega e não trabalha a culpa. Né? Se trabalhar a culpa, já resolve 90%. Né? Não acha que precisa fazer isso, fazer aquilo. Essas missões, né? A gente tem muito bom essa observação, porque às vezes acha que está na mão de pessoas que são líderes ou buscando líderes, e nós não precisamos desses líderes fora mais. Exatamente. Né? O líder está dentro, nós sabemos, por isso que você fala, é o trabalho crístico, né? Do Cristo em nós. Né? Esse é o trabalho. Por isso esses arcanjos e esses anjos, que justamente são os executores deste ser, né? E que faz o trabalho dele num absoluto, às vezes, anonimato, né? Embora com uma dimensão muito grande, acaba repercutindo, mas dentro de um silêncio, aliás, onde há silêncio, há uma presença maior, ou a gente sente mais esse ser espiritual, né? Que não são palavras, mas o toque de nossa alma, né? Muito, muito bacana. Mas você quer falar de mais alguma outra coisa que você não falou, Francisco, e acha importante constar aqui no nosso bate-papo? De sempre, que nessa linha aí que você estava falando, a frase do mestre, né? Se tiverem fé, farão coisas iguais às que eu faço e até maiores. E eu falo muito isso nas sessões. Fala, olha, chama anjo, não sei o que, faz aquilo, tal, coloca uma proteção. Eu não consigo, Francisco. Consegue sim. E tem muita gente que nós atendemos que são, nossa, tem poderes incríveis. Tem gente que a mão pinga, isso é cura. E muitos estão doentes porque tem a cura e estão em casa brincando na internet, vendo televisão. E a gente fala, olha, chegou a hora. Ou você vai ajudar, ou você vai pedir ajuda. Isso a gente tem falado constantemente. Então, até por conselho, né? Eu prefiro ajudar do que pedir ajuda. Claro. E vocês podem, acreditem, e podem. E bem como a Adri falou, nosso trabalho está bem nisso. É a beabá, não é só para os encarnados. E práticas, que também fica o que é chakra, mas pratiquem. Mais informação aí, aí fica mais... a pessoa às vezes é uma Wikipedia. Porque agora com a internet é muita informação, né? Isso é exausto. Isso é bom também falar, José Renato, que tem gente que vem assim, já assisti todas as lives do Hélio Couto, já li todos os livros sagrados da Umbanda, já vi todas as
como é que chama? As monografias da maçonaria. Tá, mas e a tua vida tá uma porcaria? Quer dizer, tem alguma coisa errada. Você não está colocando em prática tudo que sabe no intelecto. Ou você quer falar, eu sei, para enaltecer o seu intelecto, o seu ego. Não é isso. Né? Não precisa. Mais prática, mais crença. E outra coisa bem legal que a gente falou ontem até. A imaginação sempre dá vazão em alguma dimensão. Então é por isso que eu não vejo graça nenhuma e não recomendo ninguém ver filme de terror. Para que ficar vendo filme de terror, que já é uma coisa, você pensa a coisa pior, que vai dormir pensando, você está criando isso em dimensões e está atraindo para você. Agora olha o contrário. Vê uma cena bacana, vê uma música legal, se alimenta bem, começa a pensar e pensar mesmo, e acreditar, pô, eu tenho energia, eu consigo colocar a mão aqui, ó, colocar energia nesse copo. E vou, sei lá, pedir calma, pedir cura, pedir, enfim, né, coisas, energias boas. Eu vou começar a mandar energia, eu vou fazer anjos. Sabia que a gente pode fazer anjos, pode fazer elementais? Eu saio na rua fazendo, mandando. Eu entro no supermercado mandando anjo para todo mundo. Vai lá, 20 anjos aqui, 50 anjos ali. E todo mundo pode. E esse acho que não sou eu mais. Esse é o verdadeiro pavor do lado dos escuros. Porque quando você tem a consciência que você tem o poder crístico, que Deus está dentro de você, que você pode assumir isso, eles não têm nenhum poder sobre você. Aí você tem a fé em você e na sua ligação com o alto. E aí quanto mais pessoas tiverem isso, a rede vai crescendo. E isso é uma das coisas que a gente vai fazer nesses eventos presenciais. A gente já faz online, então está bem forte. Porque é isso aí. Acredite. Porque todos podemos. Ninguém é desligado de Deus. É o contrário. Nós somos filhos de Deus e somos partes divinas. Então, exercite essa parte divina em você. Muito obrigado. Adriana, por favor. Bom, eu tenho que dar continuidade nisso que o Francisco está falando, porque esse trabalho é também para ajudar as pessoas a começarem a sentir as próprias energias, né? Porque aí elas vão conhecendo que são energia. Começar a sentir o que está ao redor e o que ela está emanando. Às vezes as pessoas, a gente recebe muito, né? Às vezes, eu sempre falo das pessoas que eu atendo, né, seja sozinha ou com o Francisco, me manda uma mensagem, né, qualquer coisa, eu mando um reiki, mando uma vibração, né, mas sempre compartilha se estiver acontecendo alguma coisa. Por quê? As pessoas, elas não conhecem a própria energia e o tanto de coisas que elas lidam no dia a dia. E esse tipo de trabalho, quando você ajuda a pessoa a sentir, por exemplo, os chakras, vamos falar de chakras, a sentir a energia de cada chakra, ela vai aprendendo a sentir aquela energia, a discernir sobre aquela energia, a energia do próprio campo, a energia que vem de fora, né? Isso é um exercício. Isso não é realmente uma coisa assim... Aprende na prática. Né? É um exercício. É como se você fosse fazer um exercício de musculação. Você vai exercitando. E até uma coisa interessante, eu nem contei para o Francisco, ontem eu estava terminando os slides do trabalho que a gente vai apresentar amanhã, e tem uma das vibrações, né, que é o mundo do terror, e eu fui buscar uma figura para colocar no slide, para representar. Eu gosto muito, eu sou muito visual, então eu gosto sempre de colocar. E quando eu coloquei no Google, né, eu coloquei bem assim, ó, sombras. Olha, vou dizer para vocês que quando abriu, aquilo eu senti na hora, assim, uma energia péssima. E eu falei, meu Deus, o quanto de pessoas que acessam isso e não tem a mínima noção da energia que emana. Eu não consegui ficar naquela página, sabe? E aí, mas me chamou a atenção isso. Foi, quantas pessoas que acessam isso e tá ali se alimentando daquilo, não tem a mínima noção. Então a gente precisa realmente... Acho inofensivo, né?
Nossa, muito. O campo econômico, ele está dominado pelos escuros. Então, a grande maioria, a gente vê um ou outro, dos filmes é indutivo para abrir portais negativos de conexões negativas, né? As pessoas não percebem, elas ficam ali como lazer, né? Mas absorvendo uma carga energética negativa muito grande. Porque como a gente se alimenta o corpo com a comida, né? A gente alimenta o nosso campo psíquico com o que nós colocamos, lemos, assistimos, né? Trocamos, né? E as pessoas não se dão conta da responsabilidade que é a gente selecionar as coisas para que possam adentrar o nosso campo. Nós estamos falando justamente de tudo isso, essas forças são interiores, né? Sim. Dentro de nós, do nosso psiquismo, do nosso ser, da nossa alma. Então, é muito sério. Por isso aquela frase, orai e vigiai. Né? Porque não é só orar, se você não faz o trabalho de seleção, o que você puxa para você. Porque a gente está sempre atraindo e repelindo determinadas energias. Exato. Por isso esse exercício que você fala da percepção. Quando é que eu estou... Eu sei porque eu trabalho no campo da psiquiatria e é um campo muito obsessivo, né? De seres que se agarram a essas pessoas, né? Ou seres que são verdadeiros vampiros, tirando a energia da pessoa, tirando aquela força, porque na verdade acaba com a própria energia nutrindo esses outros seres ou servindo a eles nos propósitos que eles querem, né? Então esse trabalho, por isso que eu acho muito bom, é um trabalho de limpeza energética, de limpeza mental, de pensamento e, sem dúvida nenhuma, a psique é a alma. Entra muito no campo do psiquismo, né, que é o que vocês estão trazendo. Por isso que eu acho muito válido, porque vocês estão trazendo. Não é o comum, não é o habitual, né, falar dessa forma, desse jeito. As pessoas podem até estranhar, mas a hora chegou. Então, nós estamos aqui com essa responsabilidade, abordando, né, bem lúcidos, por sinal, né? Já estão aprovados. Embora os assuntos estejam extremamente interessantes, diferentes, né? Vocês estão bastante lúcidos, né? Mas uma coisa, com licença, mas uma coisa muito importante de falar, eu vou falar por mim, mas tenho certeza que o Francisco vai concordar. Eu sempre fiz meu trabalho com muito amor. Isso é o mais importante. Muita responsabilidade. Eu falo sempre para o Francisco, que responsabilidade, mas o amor vai na frente, né? E desde que eu aprendi que nós precisamos, quando eu chego meu cliente, eu falo que eu sou uma alma, né? Eu sou uma alma tocando outra alma. Isso é apenas isso, né? Então, que eu possa estar o mais aberta possível para as orientações e levar o melhor de mim para a pessoa. Então, eu sempre falo para a pessoa, olha, eu vou dar sempre o melhor de mim, né? E tem a parte do outro. Da minha parte, do meu 50%, eu dou 200%. Agora, dos 50% do outro, aí é com ele, né? Com ele, verdade. Assim é a troca, né? Exato. Dando o melhor da gente, é o que precisa ser feito. Quer dizer, a gente só pode dar conta da gente mesmo, né? Sim. Porque eu trabalho, por isso quando vocês falam, eu também, qualquer coisa que eu falo, qualquer coisa que eu digo, eu sou o primeiro a me ouvir, né? Porque você está falando, mas por falar, você é o responsável por aquilo que está sendo falado. Mas o Francisco também é esse jeitão meio assim, sem saber as coisas estão acontecendo, mas é uma energia muito amorosa, Francisco. Muito carinhoso. Muito grato. Eu ia falar isso, bem o que a Adri falou, que quando deu aquela crise lá em 2015, 2016, né? Eu falei, meu Deus,
Eu era obeso. Aí, olha, tá tudo errado. E hoje, eu consigo falar essa frase hoje, assim, sem medo, né? Se amanhã acontecer, eu tenho um piripá aqui na rua, foi, né? Passou para o lado de lá, eu vou feliz. Eu não tenho mais, assim... a maior felicidade, no meu momento mais feliz meu, é quando eu sento para atender alguém ou fazer um trabalho, assim, de workshop. E então isso me deixa tão feliz. Eu sou um cara muito realizado profissionalmente e isso me ajudou muito, né? Porque são as energias mesmo. Ver o resultado do trabalho nos outros. Então, eu sou muito feliz. A coisa que eu mais gosto de fazer é atender a pessoa. Ou fazer junto, assim, explicar. É atender, tanto em grupo como individual. E isso, então, deu esse não sei, essa energia, esse respaldo que eu não perdi, assim, sabe? Se passar para o outro lado, tá tudo bem. Não tem, assim, eu não vou... Se acontecer de fazer essa transição, assim, nossa, né, eu morri, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Não, eu sei que eu fiz o melhor. Então, é muito bom isso daí. Eu quero só finalizar, porque isso que você está falando é muito importante, né? É estar em paz consigo mesmo, que a morte pode chegar, só vou passar pela porta. Quando a gente não está em paz, é que a gente fica preocupado com essa passagem para o lado de lá, né? Porque eu fico pensando o que eu vou carregar, o que eu vou levar, o que vai ter quando eu chegar lá. Sempre, mas esse olhar seu de eu estou em paz, se chegar, está tudo certo. Que é o estado de espírito que a gente precisa estar neste momento. Né? Por isso que é bom quando os seres falaram assim, fale das coisas invisíveis. Né? Porque a hora que os olhos da matéria fechar, você vai ter seus olhos abertos para uma série de outras coisas que você, pelo menos, né, descobriu que também existia. Né? Então, como você está tranquilo, você já está em contato com tudo isso e um pouco mais. Então é tranquila a morte para você. Mas ainda não é assim para a maioria das pessoas. Por isso, essa necessidade de trazer isso, esse despertar, essa vida gigante, né? Que foi o que o Cristo falou. Busca primeiro o reino de Deus e sua verdade, sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Gratidão pela presença de vocês. Amanhã eu vou estar pelo menos lá numa parte do trabalho. Eu tenho um compromisso à tarde, mas eu vou ver até a hora que eu possa esticar com vocês lá, que eu quero estar nessa vivência que vocês vão dar amanhã. Vai ser uma alegria. Muito. E sessão com ele, né? Não escapará. Por favor. Sim. Mais uma coisa, não sei se eu falo, eu vou falar. O que eu atendo, nós, né, de psicólogos... Porque eles estão nesse E eles campo, falam assim, nossa, eu adoro, tal, mas eu não posso falar lá no tal conselho de psicologia, eu não posso falar na faculdade. Mas o que eu atendo de psicólogo, até eu me assusto, assim, como eles vêm, né? E eles ficam fascinados, porque eles sabem, né? Tá no meio de tudo que a gente faz, psicologia é óbvio. Né? Então, claro. E muita coisa, sempre eu escuto assim, nossa, o que você faz é o que a psicologia faz, mas demora anos. E você faz assim, 2, 3 sessões, pim, pum. Falei, não sou eu, né? São os seres. Então é muito psicólogo vir procurar a gente, médicos também. Mas... porque, na verdade, a ciência está estruturada para ficar dentro das caixinhas, né? Porque tem todo um interesse comercial em tudo isso. Claro. Mas é um momento de ruptura, é um momento de transcendência, né? Por isso que eu abro esse canal também não. A grande maioria dos psiquiatras vai dizer que isso aqui é um papo de esquizofrênico, né? Os caras estão viajando na maionese. E para mim não é incômodo nenhum, por isso que eu te falei, ainda bem que hoje eu posso, né, conversar com todos dentro daquilo que eles suportam e no nível que eles querem, né? Por isso que todos nós somos preparados, né? E eu também, eu tenho tido situações assim no meu consultório bastante pertinentes e interessantes, né? Porque estou aberto para esse lado da vida, né? Então as coisas têm acontecido. Me sinto assim junto do trabalho de vocês. Amanhã estaremos juntos lá. E quando vierem para São Paulo,
Não sei, você está em Caraguá, né? Você está pertinho, né? Tô. Agora você lá em Porto Alegre está passando tempos difíceis, né? Eu estava até comentando para chegar que os voos agora a gente sai da base de Canoas e tal, mas, né? Vamos dizer assim, é a maneira que dá para fazer, é o que está funcionando. Então, eu não quero entrar nisso, mas vou entrar até porque você trouxe um pouco aqui. Nós vamos ter profundas transformações, isso já aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. sim. Né? Nós temos um desenho, um mapa de como, depois dessa transição, quando tudo se passar, né, vai ficar. Então nós devemos ter mudanças sísmicas, e não cabe aqui, porque senão nós vamos falar no repertório da terceira dimensão, né, isso. que absolutamente não nos interessa aqui. Então nós temos que ter essa tranquilidade com essa ligação com o espiritual, porque estejamos aonde estejamos, e como você está trazendo assim, né, naves estão prontas para esse resgate também, né, e vão se apresentar no momento adequado, e na hora adequada. Não que as naves vão vir, nós aqui, como vocês disseram. A gente já leva até lá, nós leva já as pessoas lá. já estamos com elas, né? Não que elas vão aparecer na terceira, se bem que estão aparecendo, né, gente? Eu estou vendo, falando, pô, está ficando comum agora. Antes eu repostava, agora nem reposto mais, porque está feijão com arroz já, né? Mas, enfim, gratidão pela presença de vocês, né? Vamos finalizar aqui. Eu vou finalizar, obviamente, né, com essa música do Arcanjo Miguel. Eu pus até no grupo que você tá também, tá, Adriano? Tá no da Carol. Sim, já estou lá. E é o dia dele depois de amanhã, né? Domingo. Domingo, Por isso, exatamente. Foi um detalhe que nós nem tínhamos pensado. Saiu o dia tal, não sei o quê, de fazer. E eu me mudei para Caraguatatuba no dia de Miguel. Tá fazendo 1 ano. Olha. Tá fazendo 1 ano. E você não contou porque mudou, agora eu lembrei. Essa história aí é muito boa. Foi numa sessão. A gente agradecer a esse ser sempre presente em nossas vidas, agradecendo essa presença que nos clareia, nos ilumina, nos protege, essas falanges celestiais. É isso. Gente, obrigado então por o programa de hoje.
E essa presença, agradeço de vocês dois aqui e finalizamos.